provação. Porque uma vez provado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Tá certo? Então a palavra deixa isso muito claro. Feliz é aquele que suporta a provação. E você está suportando a provação? Ou quando você está sendo provado, você quer desistir? Se você é de Jesus, se você seguiu ao Senhor Jesus, se você caminha na igreja, em alguma pastoral, em algum movimento, seja igreja católica, seja igreja evangélica, né? Se você caminha do lado do Senhor Jesus e se você está passando por sofrimento, por provações, talvez na família, talvez desemprego, talvez alguma calúnia contra você, talvez no teu ministério você não vê frutos, a Bíblia fala em Tiago, capítulo de número 1, verso de número 12: feliz é aquele que suporta a provação, porque uma vez provado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam, tá certo? Quero abraçar aqui o Egliston também, que o Senhor possa abençoá-lo de maneira poderosa. O Egliston Lima Souza, né? Que o Senhor possa te abençoar, meu irmão. Então, o sofrimento, amado, é escola de santidade. O sofrimento é escola de percebermos a glória de Deus, certo? Em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, verso de número 12: nós exortamos e encorajamos e adjuramos todos e a cada um de vós a que levais uma vida digna de Deus, que vos chama para o reino e a sua glória. Então, o Senhor nos chama para a sua glória. E se o Senhor nos chama para a sua glória, não importa o que acontecer conosco, tudo é para a glória de Deus. Você deve lembrar que a própria palavra fala em Romanos, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou, eu até digo o contrário, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles das quais Deus o ama, né? Também quero abraçar aqui o nosso irmão Naldo, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa abençoar poderosamente a sua vida. E o apóstolo Paulo, né, no seu ministério, ele levava a palavra do Senhor para muitas pessoas, né? Ele evangelizava os povos, ele fundou muitas comunidades, ele levou realmente a palavra de Deus aos gentios, aos pagãos, aos lugares das quais muitas pessoas não tinham coragem de levar. O Senhor o levantou, certo? O Senhor o levantou para que ele pudesse ter um ministério, um apostolado diferente. E eu quero pegar com você pode pegar comigo, tá bom? É a passagem que o próprio Deus, quando vai chamar o apóstolo Paulo, ele vai justamente revelar, ele vai revelar para nós, Atos 9, você pode pegar agora, Atos 9, quando o apóstolo Paulo, ele era fariseu, ele era muito zeloso pela obra, né? O único problema do apóstolo Paulo, antes, né, Saulo, é porque ele não reconhecia que Jesus Cristo era o Messias. Mas ele era judeu, ele conhecia a Torá, ele levava a doutrina da Torá, ele apenas tinha zelo exagerado pela lei. Então ele não reconhecia que Jesus Cristo era o Messias. A conversão de Paulo se dá quando ele pega recomendações, né, para prender os cristãos que estão em Damasco, e ele pega essa autorização e vai a caminho, né, para justamente prender. Quero abraçar a irmã Ivaneide, né, ali da igreja de São Pedro, que o Senhor possa abençoá-la também de maneira poderosa. Nós estamos em Atos 9, viu, irmã? Então, assim, quando o Senhor escolhe Paulo para levar a palavra dele, eu quero que você entenda bem direitinho, tá certo? Para que nós não sejamos mais enganados por esse evangelho satânico e mundano, que diz que se aquele que segue a Jesus não pode passar pelo sofrimento. Isso é mentira, né? Nós conhecemos a Deus pelo sofrimento. É nas horas mais difíceis que Deus mais nos vê, né? Já dizia uma canção evangélica e a palavra contesta isso. A palavra comprova, isso. Se você pegar a palavra em Atos, capítulo de número 9, certo? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, verso de número a partir do versículo 14. Bora pegar o versículo 13, certo? A palavra fala: Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez aos teus santos que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes da parte dos sumos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Então o Senhor tinha mandado o profeta
Ananias para ir até lá, né? Ananias estava em oração, o apóstolo Paulo já tinha caído, né, do cavalo, por assim dizer. Tinha visto uma luz, caiu por terra, e aí uma voz falou: Saul, Saul, por que me persegues? Né? Ali era a voz do Senhor Jesus. O Saulo disse: de quem é essa voz? E ele falou: eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. E aí ele vai para a cidade, o profeta Ananias estava orando em casa, o Espírito Santo revela ao profeta Ananias, que era para ele ir até o apóstolo Saulo, até Saulo, né, que seria o apóstolo Paulo, para que ele pudesse receber o batismo no Espírito, porque ele foi escolhido pelo próprio Senhor, para que ele pudesse levar a mensagem de Deus aos pagãos. E aqui no verso de número 14, a palavra fala assim: e aqui em Damasco ele tem plenos poderes da parte dos sumos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. A palavra fala no versículo 15: mas o Senhor disse a Ananias: vai, porque este homem é um instrumento que escolhi para levar o meu nome às nações pagãs e aos reis e também aos israelitas. Olha o verso de número 16, Atos 9, verso de número 16. Veja que eu estou com a palavra, certo? Pois eu vou mostrar o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Vou repetir. Atos 9, verso 16. Pois eu vou mostrar o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então, quem foi que disse que os servos do Senhor não passam por sofrimento? Quem foi que disse que os servos do Senhor, quando passam por provações, quando passam pela dor, quando passam pela decepção, quando passam por tudo aquilo que possa talvez calar o nosso ministério, talvez inquietar o nosso coração, deixar-nos aflitos, quem foi que disse que ali não se encontra a glória de Deus? Se você pegar 2 Coríntios, capítulo de número 6, né? O próprio apóstolo Paulo, ele revela alguns dos sofrimentos que ele teve que passar por conta do seu ministério, certo? E aqui no versículo de número 2, 2 Coríntios, capítulo de número 6, verso de número 2, ele fala assim: pois ele diz: no momento favorável eu te ouvi, no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Não damos a ninguém motivo de escândalo, para que o nosso ministério não seja desacreditado. Pelo contrário, em tudo nos recomendamos como ministro de Deus por uma constância inalterável em tribulações, necessidades, angústias, açoites, prisões, tumultos, fadigas, vigílias, jejuns, pela sinceridade, conhecimento, paciência, bondade, pelo Espírito Santo, pelo amor sincero, pela palavra da verdade, pelo poder de Deus, pelo manejo das armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, na glória e na ignomínia, na má e na boa fama, tidos como impostores e, no entanto, dizem a verdade, como desconhecidos e, no entanto, sendo bem conhecidos, como agonizantes e, no entanto, bem vivos, como castigados, mas não sendo mortos, como sendo tristes e, no entanto, estando sempre alegres, como indigentes e, no entanto, enriquecendo a muitos, como não tendo nada e, no entanto, possuindo tudo. Quero abraçar também a Regina Costa, que o Senhor possa abençoá-la, né? De maneira poderosa. Irmã, é pelo sofrimento que nós vemos a glória de Deus. É pelo sofrimento que nós conhecemos ao Senhor. É que nós possamos ter essa consciência de que mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das provações, mesmo diante da dor, tá certo? Tem hora que a gente acha que tá tudo mal, né? Tem hora que a gente acha que o Senhor não está do nosso lado. Mas a palavra fala, né? Quero pegar também 1 Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 13, certo? 1 Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 13. Não tendo sido provados, além do que é humanamente suportável, Deus é fiel e não permitirá que sejais provados acima de vossas forças. Pelo contrário, junto com a provação, Ele providenciará o bom êxito para que possais suportá-la. Né? Então essa história
Vou falar mais uma vez, nessa história de que cristão não passa pelo sofrimento é mentira. Se você olhar os grandes homens da Sagrada Escritura e os grandes santos da igreja, todos eles passaram pela dor, pelo sofrimento, pelas perseguições, né? Jó, por exemplo, ele sofreu bastante. Abraão esperou 25 anos. Moisés, ele não entrou na terra prometida, né? E ele tinha um povo que era um povo de cabeça dura. Os apóstolos, né, como já falei anteriormente, eles todos morreram em algum tipo de sofrimento. A igreja primitiva, durante 300 anos, meus queridos, durante 300 anos, todos os cristãos, todos aqueles que eram de Cristo, sofreram. E muitos, a grande maioria deles morreu, né? A grande maioria deles morreu. Quero abraçar a Daniele Vasconcelos, né, que você possa abençoá-la, viu? De maneira poderosa. Então, nós temos um Deus que está do nosso lado, né? O que é que falta em nós? Primeiro, termos discernimento de que mesmo diante da dor, do sofrimento, da solidão, da perseguição, da angústia, da aflição, das cruzes que nós temos que carregar, né? Do desemprego, da falta, enfim, tudo que acontece conosco. Quando você tem, como a palavra fala, certo? Quero que você pegue também essa passagem que eu vou dizer agora. 1 Coríntios, capítulo de número 2, verso de número 9. Uma passagem muito conhecida. A Bíblia fala: o que Deus preparou para aqueles que o amam é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos jamais ouviram, nem coração humano jamais pressentiu. Então Deus está conosco, do nosso lado, tá certo? E é no sofrimento que nós percebemos a glória e o conhecimento de Deus. Como eu estava dizendo, o que é que falta para nós? Termos discernimento, né? O homem de Deus, ele olha para o sofrimento com uma outra óptica, certo? O homem que não é de Deus, porque quem é que sofre? Quem é de Deus sofre, e quem não é de Deus também sofre. Agora, qual é a diferença? A diferença é que o homem de Deus e a mulher de Deus, ele olha para o sofrimento e ele vê a glória do Senhor também no sofrimento. Então ele não vai colocar a sua língua à disposição da murmuração, porque a murmuração é culto a Satanás. Pelo contrário, o homem de Deus é aquele que olha para o sofrimento, é aquele que passa pela dor, é aquele que passa pela provação, é aquele que passa pela tempestade, mas primeiro ele tem discernimento de que Deus está permitindo tal situação para que ele possa ver a glória dele. E segundo, até no sofrimento ele glorifica a Deus. Por quê? Porque ele está discernindo ali a glória de Deus no sofrimento. E ele está conhecendo a Deus no sofrimento. Assim como a gente fala, né, que é na hora da dor que a gente tem os melhores amigos, que a gente prova quem realmente nos ama, quanto mais quando nós estamos sofrendo e abrimos o nosso coração para percebermos o quanto Deus está do nosso lado. Como fala Isaías 43, verso de número 2. Se passamos pela água, os rios não irão nos submergir, nós não iremos afogar. Se passarmos pelo fogo, nós não seremos queimados. E a Bíblia fala no verso 2 de Isaías 43. Além de não sermos queimados, a chama do fogo não vai nos atingir, né? A Bíblia fala também em 1 Coríntios, capítulo de número 2, aqui no verso de número 14. O homem não espiritual não aceita o que é do Espírito de Deus, pois isso lhe parece loucura. Ele não é capaz de entendê-lo, porque só pode ser avaliado pelo Espírito. E o verso 15, a Bíblia diz, de 1 Coríntios 2, ao contrário, o homem espiritual julga tudo, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele passa por tais situações e ele está julgando o que é que está acontecendo. Ele tem discernimento para perceber o quanto Deus está do seu lado, tá certo? Então, essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês. Graça e paz, que o Senhor possa abençoar a tua vida de maneira poderosa, no nome do Senhor.